Eu quero saudar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma alegria poder participar desse momento tão especial na vida dos casais, na vida das famílias da igreja. Agradecer ao pastor Austin, à missionária Gleides, por nos convidar para estarmos compartilhando desse momento e que Deus esteja falando aos corações de cada casal, que Deus esteja promovendo edificação para a glória do nome dEle e para o fortalecimento do nosso lar. Eu gostaria de convidá-los a abrir as Bíblias em 1 Coríntios, eu gostaria de compartilhar o tema, o tema que me foi dado, o tema é um só propósito. Qual é o tema? Um só propósito. Ok, então nós vamos trabalhar esse tema à luz de 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos estar meditando no capítulo 1, verso 10. Capítulo 1, verso 10. Nós vamos estar meditando nesse trecho do capítulo 1, 10 até o 2, 5. Vamos então fazer a leitura do verso 10, inicialmente. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo propósito, ou, dependendo da sua versão, no mesmo parecer, na mesma opinião. Vamos orar? Pai bondoso e fiel, nós queremos louvar o Teu nome por essa noite que Tu reúnes a Tua igreja, os casais, para estarem refletindo sobre ser família, ser casado segundo a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações. Tu conheces a realidade de cada casal, o dia a dia de cada família. Tu és o Deus que nos ama, que exerce sobre nós misericórdia. Tu és aquele que nos alimenta com a Tua palavra. Tu és o Deus que nos ensina. Suplicamos a Tua bênção, suplicamos o Teu ensino por intermédio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vou tomar um pouco d'água. Bem, irmãos, como eu disse, eu estarei abordando a temática nesse capítulo 1 e o início do capítulo 2 de Corinto. A igreja de Corinto, ela enfrenta o problema que muitos casais e famílias enfrentam. E nós vamos falar da igreja, do problema que a igreja estava enfrentando, e nós iremos procurar fazer aplicações para a nossa família. Porque o que uma igreja enfrenta, uma família também enfrenta, um casal também enfrenta. E os princípios bíblicos que serviram para resolver o problema da igreja de Corinto, devem servir também para resolver os problemas que a nossa família, o casal, pode enfrentar. Porque, na verdade, todos nós somos a igreja do Senhor. Então, a primeira epístola de Corinto, ela começa com uma saudação. O apóstolo saúda aquela igreja nos versos 1 ao 3 do capítulo 1. Em seguida, nos versos 4 ao 9, ele agradece a Deus pelos dons que aquela igreja possui. E a partir do versículo 10 até o capítulo 4, Paulo vai abordar o primeiro problema que aquela igreja enfrentava. A igreja de Corinto enfrentava vários problemas, mas ele vai começar abordando o primeiro problema. E eu gostaria então de ver esse problema, as causas e a solução. Vamos então observar no versículo de número 1 o desejo que Paulo tem para com aquela igreja, que é o desejo que todos nós temos para a nossa casa. É o desejo da concórdia, é o desejo da união, é o desejo de termos os relacionamentos sempre fortalecidos.
né, as redes de comunicação fortalecidas entre o esposo, a esposa, os pais e os filhos. Nós queremos unidade, nós queremos união, nós queremos um só propósito, nós queremos harmonia nesses tempos tão difíceis. Então, o que Paulo deseja para a igreja de Corinto, nós devemos desejar também para o nosso casamento, para a nossa família. Veja, verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Ou seja, falem com harmonia. Claro que nós não teremos uniformidade de opiniões, mas o nosso falar tem que ser harmônico. As nossas opiniões precisam ser respeitadas. Então é isso que ele está dizendo. Falem a mesma coisa, falem de maneira harmoniosa, falem de maneira sábia, e que não haja entre vós divisões, cisões, contendas de opiniões. Aqui não é uma separação. Não havia ainda uma separação física daqueles irmãos. Estava todo mundo junto, mas não estava se semeando a unidade. É possível estarmos juntos, mas não estarmos semeando a unidade, o fortalecimento da nossa família. Era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Eles estavam juntos, mas não estavam alimentando a unidade. E é isso que Paulo está dizendo. Não basta estar junto, é preciso alimentar a unidade, a concórdia, a harmonia. Ele diz, sejam inteiramente unidos. A palavra unidos aqui aponta para a ideia de restaurados. Essa mesma palavra ela foi usada quando os apóstolos estavam restaurando as redes. Lembra que tem um momento que Pedro está consertando as redes? A palavra é unir, é restaurar. Às vezes as redes, os fios, né, que entrelaçam a nossa comunhão estão quebrados. E a gente precisa restaurar a rede da comunhão. Então é isso que Paulo expressa, desejando para com a igreja e obviamente aplicando aqui para a família, para o casamento. Ele diz no final do verso 10, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ou seja, tenham o mesmo propósito. Busquemos ter o mesmo propósito. Esse é o desejo. Essa é a intenção, essa é a oração que deve ter na minha vida e na sua vida, enquanto esposo, né, na esposa. Mas, a partir do versículo 11, Paulo então revela uma terrível realidade que aquela igreja estava enfrentando. Porque ele diz, verso 11, pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós, há brigas entre vós. Há um desejo e há uma realidade. O desejo é a unidade, o desejo é a concórdia, o desejo é um só propósito. Mas qual era a realidade desta igreja? Briga. Isso tem acontecido em muitos casais dentro da igreja. Casais, famílias até, que estão brigando. E se há briga, não há unidade. Se há contendas, não há um só propósito. Se há brigas, não há unidade. Essa era a grande questão, digamos assim, que a igreja enfrentava. Havia brigas, havia contendas, não apenas divergência de opinião. Uma coisa é você divergir da opinião do outro com respeito a ouvir, outra coisa é contender, outra coisa é brigar, outra coisa é a gritaria, outra coisa é o desrespeito. Porque eu posso divergir com respeito. E aí, irmãos, é preciso, à luz da palavra de Deus, analisarmos a nossa própria vida. Como é que está o desejo e a realidade? Como é que temos lidado com a opinião do outro? Lidado com o ponto de vista do outro? Será que a nossa atitude tem sido promotora da unidade, da harmonia, da concórdia, ou da briga, da contenda, do desrespeito, da gritaria? Infelizmente, essa é a realidade de muitos casais que se dizem crentes, membros da igreja.
O que é que uma família que briga promove? Ele está falando para uma igreja, mas a gente pode aplicar para uma família. O que é que um casal que briga, o que é que uma família que vive contendendo promove? Paulo vai dizer aqui duas coisas. Ele diz que um casal que briga, uma família que briga, promove um mau testemunho. Não há neutralidade no nosso comportamento. É isso que ele está dizendo. Uma família que briga, uma igreja que briga, promove um mau testemunho, tanto para os que estão dentro, como também para os que estão fora. Ou seja, quem é que está dentro? O próprio esposo, a esposa, os filhos. Nós estamos dando testemunho do Evangelho, da graça de Deus na nossa vida. E os nossos filhos, eles aprendem muito pela imitação, pela observação do comportamento, muito mais do que o discurso. Então ele afirma aqui que a briga, a contenda, a ausência de harmonia, de propósito, de unidade, promove um mau testemunho. Como é que a gente descobre isso? A gente vai descobrir isso no verso 11. Porque Paulo disse que soube das brigas, não pela boca da igreja, mas ele soube das brigas através do que ele chama aqui, da casa de Cloé. Veja, ele diz: pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloé. É interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo escreveu essa carta para responder perguntas que a igreja de Corinto tinha feito. A gente sabe disso quando a gente lê o capítulo 7, observa aí, por favor, o verso 1, quando ele diz assim: quanto ao que me escrevestes, aí ele vai dizer, né? Responder a pergunta. Vocês me escreveram, eu vou responder. Então a gente sabe, à luz desse versículo 1 do capítulo 7, que a igreja de Corinto tinha escrito uma carta para Paulo. Paulo possivelmente estava em Éfeso, e lá de Éfeso ele escreve de volta. Só que nessa carta, ninguém falou das brigas. A gente gosta de esconder as brigas, né? A gente gosta de aparentar que está tudo bem. A gente põe a foto no Instagram, está todo mundo feliz, todo mundo rindo. Obviamente, a gente não tende a mostrar, expressar essa realidade. É o que a igreja de Corinto fez. Ela escreve uma carta, mas não fala das brigas. Quem vai dizer das brigas? O pessoal da casa de Cloé. Diz: eu fiquei sabendo a vosso respeito, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado que há contendas, a briga entre vós. Nós não sabemos quem é Cloé. Alguns comentaristas afirmam que o mais provável é que essa senhora chamada Cloé era uma asiática rica. Nós não sabemos se ela era cristã ou não, cujos interesses comerciais faziam seus representantes viajar de Éfeso para Corinto. E a palavra casa, no grego, é oikos, que significa família, mas não no sentido só do pai, da mãe, dos filhos, mas até dos servos. Por isso que ele diz, os da casa de Cloé. Então, possivelmente, ela era uma comerciante que habitava em Éfeso, e havia representantes comerciais, porque aquele tráfego entre Éfeso e Corinto era muito intenso do comércio. Então, possivelmente, alguns representantes da casa de Cloé foram a Corinto. Alguns talvez cristãos, visitaram a igreja e perceberam o clima terrível que estava naquela igreja, as brigas, as contendas, as palavras ferinas. Então quem estava ao redor percebia o mau testemunho. Brigas, contendas promovem mau testemunho para os que estão dentro e para os que estão. Essa realidade se aplica a uma igreja, mas se aplica também a uma família cristã. Se há brigas, gritarias, contendas, ausência de unidade, de um só propósito no nosso casamento, na nossa vida, há consequências. Não há neutralidade. Há consequências. E uma das consequências é o mau testemunho. A segunda consequência é que a presença de contendas, de brigas,
de ações desrespeitosas para com o outro, seja a esposa para o marido, ou o marido para a esposa, não só isso é objeto de mau testemunho, mas é também a produção de uma compreensão distorcida das verdades essenciais do Evangelho. O que Paulo vai dizer é que a atitude briguenta dos irmãos está distorcendo a própria verdade do Evangelho. É como se eles estivessem dizendo: vocês não compreenderam o Evangelho. Vocês não estão entendendo o que é ser um crente, o que é ser herdeiro dos céus, o que é ser uma família cristã. Porque se de fato vocês compreendessem o que é o Evangelho, vocês não estariam se comportando da maneira que estão. O comportamento de vocês é uma distorção do Evangelho. O Evangelho não promove brigas. O Evangelho não promove contendas. O Evangelho não promove discórdias. O Evangelho é o poder de Deus que nos transforma. É isso que ele vai mostrar. O Evangelho é algo muito poderoso. É algo que mexe conosco, de dentro para fora, que muda o nosso coração. Não é: eu nasci assim, vou morrer assim. Só se você não tiver tido um encontro com o Evangelho, com Cristo. Vai morrer do jeito que nasceu, morto. Mas se você teve um encontro com o Evangelho, você diz: eu nasci assim. Mas o Evangelho, Jesus Cristo me encontrou, transformou a minha vida, mudou o meu coração. Ele habita em mim. Então, como a gente sabe disso? Porque o verso 13, Paulo começa a questionar elementos essenciais do Evangelho a partir do comportamento de brigas daquela igreja. Ele diz: acaso, verso 13, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou porventura vocês foram batizados no nome de Paulo? Ele está citando aqui elementos essenciais do cristianismo. É o próprio Cristo, é o batismo, os sacramentos. John Stott, ele comentando esse versículo, ele diz assim: o efeito das divisões entre os crentes em Corinto, o efeito era o de abalar os fundamentos do Evangelho. Olha só, os efeitos das divisões eram de abalar os fundamentos do Evangelho. É evidente que a pessoa de Cristo, a cruz de Cristo e o nome de Cristo estão todos em perigo quando a igreja briga. E a gente pode aplicar isso para as famílias. É evidente que a pessoa de Cristo, a cruz de Cristo e o nome de Cristo estão todos em perigo quando um casal cristão está brigando, está em contendas, não está preservando a unidade, o só propósito, a concórdia, o bom testemunho. Então esse era o problema que aquela igreja enfrentava, e é o problema de que muitos casais, porque na verdade o que é a igreja? A igreja somos nós. E às vezes o reflexo das relações eclesiásticas também se refletem na própria família, no próprio casamento. E nós sabemos muito bem disso nesses tempos tão difíceis. Então esse era o problema. O que causa o problema? O que promove brigas? Por que casais brigam? Por que há brigas dentro da igreja? O princípio é o mesmo. Paulo vai dizer que, em primeiro lugar, o que promove brigas é o ego. É a egolatria. É o eu do marido. É o eu da esposa. É o ego. Então, o que promove contendas, brigas, discórdias, ausência de harmonia, do seu propósito, é o ego. A gente tem que vigiar muito, irmãos, porque Paulo não está falando para famílias descrentes, Paulo não está falando para homens e mulheres ímpias, ele está escrevendo para a igreja do Senhor. Ele está escrevendo para pessoas que se afirmam cristãos, pessoas que afirmam que são templos do Espírito. E nós não podemos esquecer da nossa luta constante com o eu.
A primeira causa do problema das brigas, das contendas, era o eu. Nós vamos ver isso no verso 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós. Cada um de vós, ou seja, ele inclui todo mundo. Não era só um grupo, ele cada um de vós. Vamos aplicar aqui, cada um de vós. O marido, a esposa, cada um de vós. Diz, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. É 4 eu sou. Né? Veja que o problema aqui é de ego. Porque nenhum desses citados estão encabeçando isso. Paulo não tem nada a ver com esse partidarismo aí. Ele nem aceita, nem mandou, nem tampouco Apolo. Mas por que há contendas? Por que há brigas? Por que há discórdias? Por que muitas vezes há desrespeito em relação à opinião do outro, à fala do outro? Porque às vezes há tanta reação agressiva por causa do ego. É o eu. Eu sou, eu quero, eu mando. E nós precisamos lembrar do que Paulo disse lá em Gálatas, quando ele escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aonde há muito eu e pouco Cristo, há brigas, há contendas, há desarmonia, há falta de respeito, há mau testemunho. É o ego. O segundo problema que Paulo vai apontar é o orgulho. Uma coisa está ligada à outra. É a vanglória. Ele cita isso no verso 29, quando ele diz assim: a fim de que ninguém se... do 1:29. A fim de que ninguém se vanglorie. Se ele está dizendo a fim de que ninguém se vanglorie, é porque algumas pessoas estavam se vangloriando. Vangloriar-se é sinônimo de orgulho. Orgulho promove contendas, orgulho promove brigas. Ele diz isso, por exemplo, no verso 29, no capítulo 3, versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Tinha gente se gloriando no próprio homem, em si mesmo, na carne. No 4:6, veja aí, por favor. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo para a vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça. Então, Paulo está o tempo todo nesse trecho falando destes elementos: a vanglória, o orgulho, a egolatria. No 7, pois quem é o que te faz sobressair o que tens tu que não tens recebido? Se o recebeste, por que te vanglorias? Olha a palavra de novo. No 18, alguns se ensoberbeceram. No 4:18, no 4:19, no final do 19, conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Paulo está pontuando o que tem causado briga, o que tem causado contendas. É a soberba, é a vanglória, é o orgulho. Precisamos vigiar o nosso coração, irmãos, porque mesmo salvos somos pecadores. Por isso que Provérbios 13:10 diz: da soberba só resulta discórdia. Da soberba só resulta discórdia. Em qualquer ambiente, seja no lar, seja na igreja, seja onde for. Terceiro, a terceira causa das brigas, das contendas, da ausência de unidade, de um só propósito, era a falsa sabedoria. Os irmãos estavam se fundamentando a sua vida na falsa sabedoria. Há uma verdadeira sabedoria, mas há uma falsa sabedoria. E porque muitas vezes temos vivenciado dentro dos lares, nos casamentos, brigas, discórdias, divórcio, porque muitos têm fundamentado a sua vida não na verdadeira sabedoria, mas na falsa sabedoria, nas falsas ideologias, nos valores que o mundo celebra, prega e ensina. E é preciso analisarmos a nossa própria vida, o nosso próprio coração, e percebermos o que tem fundamentado a minha vida,
os meus ideais, os meus valores, as minhas buscas, os meus projetos, é a sabedoria do alto ou a sabedoria meramente humana, carnal, materialista? Paulo vai dizer que aqueles irmãos estavam fundamentando a vida na sabedoria mundana. E por isso que estava havendo brigas, discórdias. Ele diz isso no verso 17, 1:17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra. A ideia aqui é, Deus não me mandou pregar o Evangelho com sabedoria de palavra, ou seja, meramente utilizando a retórica, as armas carnais e mundanas. No versículo 20, ele cita mais uma vez essa questão da sabedoria mundana. No final do verso ele diz, no final do verso 20, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo. Vamos repetir todos esse final do versículo 20? Não tornou Deus louca a sabedoria do mundo. Muitos irmãos, casais, estão dentro da igreja, mas às vezes a cosmovisão dele é uma cosmovisão mundana, não é bíblica. E a cosmovisão define as minhas buscas, as minhas prioridades, os meus interesses. A sabedoria que fundamenta a minha vida define como eu uso o meu tempo, o meu dinheiro, de que maneira eu vou sair de férias, de que maneira eu educo os meus filhos, que valores eu tenho imprimido no coração dos meus filhos. E é preciso, mesmo como cristãos, perguntarmos a nós mesmos e um ao outro como casais, o que é que tem fundamentado a nossa vida. São os valores do reino, a sabedoria do alto, ou as ideologias que têm imperado neste mundo? Que não absorve, muitas vezes é criticado, maltratado, escanteado. Mas o que Paulo mostra é que a sabedoria mundana, meramente humana, promove contendas, orgulho, divisão, guerras. A sabedoria mundana, terrena, ela nos incapacita a compreender a realidade. Às vezes a gente está fazendo uma leitura equivocada da realidade, porque nós estamos vendo com os óculos não da palavra, mas com os óculos da sabedoria mundana. E quando eu tiro os óculos das escrituras e coloco os óculos do mundanismo, dos valores que esse mundo oferece, eu começo a perceber a realidade de maneira distorcida. Nós observamos isso no capítulo 3, no capítulo 3, Paulo diz assim, verso 4. Capítulo 3, verso 4, ele diz: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens, ou seja, segundo os homens, segundo a carne, segundo os valores que o mundo oferece. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem? Creste, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Se o Senhor não tivesse operado poderosamente no nosso coração, a gente teria ouvido os mais eloquentes pregadores e expositores bíblicos, e isso não teria causado nenhum efeito no nosso coração, na nossa vida, porque o poder pertence ao Senhor, a salvação pertence ao Senhor. Agora olha como Paulo diz no verso de número 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de... Ele está dizendo, vocês estão entendendo errado a situação, vocês estão nos colocando como rivais, como competidores, vocês não estão entendendo a realidade não é essa,
Nós somos parceiros, nós estamos juntos nessa batalha. E muitas vezes, irmãos, nós não compreendemos situações que vivenciamos enquanto família, enquanto casais, porque nós não estamos nos calçando com o Evangelho. Nós precisamos nos calçar com o Evangelho. Nós precisamos, a cada passo, a cada dia, olhar da perspectiva do reino de Deus, do eterno, da graça salvadora. Porque se nós tirarmos os óculos do Evangelho e colocarmos os óculos das ideologias que são oferecidas a nós o tempo todo, nós veremos a situação de maneira distorcida e vamos chamar o companheiro, o parceiro, de rival, de inimigo, quando na verdade ele é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus, é um dom de Deus. E o último causador, qual é o primeiro? O ego. O segundo, orgulho. O terceiro, filosofia mundana. E o quarto, Paulo revela isso no capítulo 3, no verso 3, quando ele diz: porquanto, havendo entre vós ciúmes e... onde há ciúmes há contendas. Ciúme é ausência de confiança. Ciúme também é uma expressão de rivalidade. Ciúme é a ausência da graça de Deus e da confiança na soberania do Senhor. Havia ciúmes. E onde há ciúmes, há desconfiança. Onde há ciúme, há rivalidades. Onde há ciúmes, há uma evidência clara da ausência de uma espiritualidade saudável, de um coração transformado. Por isso que Paulo diz no final do verso 2: nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ou seja, o que significa dizer que eles são carnais? Ele está dizendo: vocês estão agindo e pensando como mundanos. Vocês estão percebendo a vida, o casamento, a família, as dificuldades que enfrentamos a partir dos valores distorcidos do mundo. Estão vivendo segundo a natureza pecaminosa, não segundo a natureza regenerada. Irmãos, se somos cristãos de verdade, nós temos uma nova natureza. Aquele coração duro, insensível, incrédulo foi retirado pelo poder do Espírito. Nós agora temos um novo coração. Deus mudou a nossa natureza. Você crê assim? Amém. Mas o problema daquele povo era que eles afirmavam que tinham Espírito e que eram espirituais, mas estavam se comportando como se não fossem. A questão não é só dizer: eu tenho Espírito, eu nasci de novo, eu sou espiritual. É preciso provar através de um comportamento transformado, que promove a paz, o amor, a humildade, o perdão, a sabedoria que vem dos céus. Nosso comportamento precisa manifestar a presença do Espírito Santo. É preciso andar no Espírito, é preciso viver no Espírito, é preciso frutificar no Espírito Santo. Havia um problema e havia os causadores dos problemas. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu casamento? Como é que está o seu lar? Como é que está o dia a dia? Como é que está o testemunho? Mas, em terceiro lugar, para a glória de Deus, Paulo não só diagnosticou o problema e apresentou as causas, ele anunciou também o caminho de solução, um caminho de esperança. E qual é o caminho apontado? Muito bem, o caminho é Jesus. Paulo vai afirmar aqui três lições, três verdades que ele estabelece como o caminho para a gente construir e manter a unidade, tanto na perspectiva eclesiástica, como também na perspectiva individual, conjugal, familiar. Ele vai dizer do verso 18 do capítulo 1 até o versículo 25 que é preciso firmar a vida na sabedoria de Deus.
ele vai fazer uma exposição aqui do que significa a sabedoria de Deus. Ele vai dizer que é uma sabedoria mundana e a sabedoria de Deus. E é preciso perguntar a nós mesmos como temos firmado a nossa vida. Ele diz assim, eu queria começar do verso 19, quando ele diz assim: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ele está anunciando uma profecia proferida por Isaías. Ele diz que essa profecia se cumpre através de Cristo, através do Evangelho. Verso 20, ele diz: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Ele diz que Deus tornou louca a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo é loucura, porque a sabedoria do mundo não promove um conhecimento real com Deus. Os valores que o mundo apresenta, que celebra, eles não promovem espiritualidade saudável, eles não promovem real comunhão com Deus. Portanto, se queremos famílias fortalecidas, casamentos saudáveis, que celebram e vivem um só propósito, a unidade, a harmonia, é preciso firmarmos a nossa vida no Evangelho, na sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, o Evangelho, promove transformação, harmonia. Ele diz isso. É loucura. Verso 21, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. O mundo não conheceu a Deus. O mundo não estabeleceu um relacionamento com Deus. E estar distante de Deus é estar em morte, em trevas. Aquilo que o mundo tanto aplaude, tanto celebra, não promove o que eu mais necessito. Eu necessito de Deus, de comunhão com Deus, de presença de Deus. Meu casamento, meus filhos, minha vida precisa de Deus. Mas a presença de Deus, o agir de Deus, acontece onde a sabedoria de Deus se manifesta. E a sabedoria de Deus é Cristo Jesus, por intermédio da sua obra na cruz do Calvário, perdoando os nossos pecados, transformando a nossa vida. É isso que ele vai dizer. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A pregação era chamada de loucura, porque ela anunciava a cruz. Nós somos reconciliados com Deus, obtemos paz com Deus, vida transformada, não através dos nossos méritos, empenho, desempenho, dinheiro, sucesso e fama. Nós obtemos as bênçãos celestiais por causa da cruz. É isso que o apóstolo Paulo afirma, e é isso que deve revestir a nossa vida, fundamentar a nossa casa. Ele diz assim, no verso 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Os judeus pedem sinais. A palavra sinais aqui aponta para a ideia de poder, milagres. Lembra que de vez em quando os judeus paravam Jesus e diziam: mostra-nos um sinal. Eles querem poder, eles querem um espetáculo, eles querem um milagre. E Deus revela poder por meio da fraqueza, porque a fraqueza de Deus é mais poderosa do que aquilo que os homens chamam de poder. É isso que ele diz: vocês têm buscado poder, mas Deus nos apresenta a cruz. Os gregos buscam sabedoria, e aí, irmãos, eu preciso parar um pouco e perguntar para mim mesmo, enquanto, no meu caso aqui, enquanto esposo, você aplicar essa verdade, o que temos buscado, quais têm sido as nossas buscas. Nos afirmamos cristãos, um casal evangélico, uma família cristã, mas o que temos buscado de verdade, o que tem preenchido a nossa alma,
O que tem trazido paixão para a nossa existência? Será que é meramente as coisas que esse mundo oferece? A sabedoria do mundo? O que temos promovido para os nossos filhos? É somente a sabedoria dos gregos? A educação, a matemática, a biologia, a lógica, a filosofia? Ou desejamos que os nossos filhos conheçam a sabedoria maior, eterna, que é o Evangelho? Casais que têm investido tanto dinheiro, tanto tempo, eu não estou aqui para desprezar a importância da educação e do ensino, mas casais e famílias que investem tanto tempo, tanto dinheiro, para que os filhos aprendam a sabedoria do mundo, mas investem pouco tempo para ensinar o que é mais necessário, porque é eterno. Ele diz: os judeus pedem poder, os gregos pedem oratória, filosofia, educação, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, eficazmente chamados, atraídos pela cruz. Esta cruz, que para os homens é símbolo de escândalo, de fraqueza, de vergonha, é a maior e mais extraordinária manifestação do poder de Deus na terra. É Deus garantindo salvação, é Deus manifestando o seu amor, é Deus satisfazendo a sua própria justiça. É isso que ele diz. Pregamos a Cristo, é poder de Deus. É o poder de Deus se manifestando para garantir. Irmãos, tem gente que diz assim: Jesus vai fazer 50%, mas agora 50% é com você. Isso não é bíblico, irmão. Jesus não fez 50% e eu vou fazer 50%, não. Jesus fez 100%. Por isso que ele diz: está feito, está consumado. O que foi necessário fazer para garantir perdão de pecados, transformação de vida, mudança de coração, eu fiz naquela cruz. É o poder de Deus, que filosofia nenhuma produz, que oratória não produz. Ela é a sabedoria de Deus. Por isso que a cruz é a sabedoria de Deus. A cruz é a sabedoria de Deus, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É preciso nos calçarmos com o evangelho da cruz. É preciso afirmarmos a nossa vida no evangelho da cruz. Porque se nos distanciarmos do evangelho, irmãos, estaremos cada vez mais próximos da desarmonia, da contenda, da discórdia, como a igreja de Corinto. Ele termina esse primeiro ponto dizendo: a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Precisamos firmar nossa vida, nosso lar, na sabedoria de Deus, na mensagem do Evangelho. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai afirmar que nós precisamos viver em humildade. Humildade. Porque ele estava vendo tanta briga naquela igreja por causa da egolatria. Eu. Por causa do orgulho. Mas aonde o evangelho chega, aonde o poder da cruz chega, a humildade tem que brotar. Porque a gente descobre que somos pecadores e que o que nós merecemos, se a gente pedisse assim, Senhor, dá-me o que eu mereço, o que nós merecemos é o juízo de Deus, é a ira de Deus. Nós só temos o que temos e somos o que somos por causa da graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É graça no início, no meio e no fim. E quando a gente chegar no céu e um anjo perguntar assim espantado: como é que você chegou aqui? A resposta tem que ser: foi graça. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Quem foi alcançado pela graça começa a trilhar o caminho da humildade. É isso que Paulo vai dizer no verso 26 ao 31. Irmãos,
Reparai, pois, na vossa vocação. Deus chamou vocês um dia, vocacionou de maneira poderosa, graciosa. Eles não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu. Ele repete essa expressão várias vezes. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Quem éramos, irmãos? Paulo diz, nós éramos as coisas loucas desse mundo, estávamos em loucura, em ceguidão, em escravidão, mas Deus soberanamente foi ao nosso encontro, porque está escrito, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus tornou-se um caçador, ele foi ao teu encontro e ali ele te encontrou. Sabe como nós estávamos quando Jesus nos encontrou? Nós estávamos, mortos nos nossos delitos e pecados, mas mesmo assim ele nos amou, defuntos espirituais, amados pelo Senhor, e amando ele nos deu vida e vida em abundância. Ele nos levantou da morte, ele nos transformou. Eis que Paulo está dizendo, irmãos, lembrem-se quem nós éramos. Éramos fracos, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus nos libertou em Cristo, em nome de Jesus, meu irmão, do ego. Você pode dizer amém? Amém. Para vivermos o caminho de humildade. Mas vós sois dele, ele diz isso no verso 30, vós sois dele, nós somos de Deus, povo de Deus, propriedade de Deus. Pare e pense, e lembre-se quem você é, pela graça de Deus. Eu não sou mais o mesmo, eu sou do Senhor. Ele me resgatou, ele me libertou, ele perdoou os meus pecados, ele me adotou como filho. Eu sou dele, ele é meu, em Cristo Jesus. Ele nos justificou, ele nos santifica e ele um dia nos glorificará. Para que, como está escrito, verso 31, aquele que se gloria, glorie-se no... Você quer se gloriar de algo? Glorie-se no Senhor, naquele que sendo Deus se fez homem, sendo rico se fez pobre, para garantir plena salvação. Quando nos revestimos do Evangelho, aprendemos a trilhar o caminho da humildade, e na humildade vencemos e celebramos a concórdia, um só propósito, a unidade, famílias fortes, casamentos fortes, para a glória de Deus. Fundamente a sua vida na sabedoria de Deus. Vive em humildade. E por último, Paulo vai nos chamar, no capítulo 2, verso de 1 a 5, a trilharmos, ou melhor, a confiarmos plenamente no poder de Deus. Ele vai enfatizar o poder de Deus usando a sua própria vida como pregador. Ele vai dizer, irmãos, Paulo fundou a igreja de Corinto. E ele vai dizer, olha, irmãos, essa igreja existe aí. Tem salvos aí. Tem gente abençoada por Deus. Tem uma igreja viva numa cidade tão terrível como Corinto. E sabe por que essa igreja existe aí? Sabe por que o povo de Deus existe aí? Única e exclusivamente por causa do Deus que é fiel. É isso que ele vai dizer. Veja, eu, irmãos, capítulo 2, verso 1. Quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, ou seja, a mensagem de Deus, o Evangelho, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eu não me firmei no poder da retórica, da oratória. Lembremos-nos, irmãos, que Paulo ele foi um homem extremamente treinado. Ele foi treinado por um grande rabi chamado Gamaliel. Ele tinha capacidades retóricas. Ele citou, por exemplo, em Atos, um dos
filósofos gregos. Paulo falava grego, Paulo falava hebraico, aramaico, ele era um poliglota. Mas ele diz: quando eu estive entre vós, eu não firmei o meu ministério, a minha pregação, nas minhas próprias forças, nas minhas próprias capacidades, porque o que gera igreja, o que transforma vidas é o poder de Deus. Ele diz: não foi com linguagem de sabedoria, aquilo que o homem tanto celebra, porque eu decidi, verso 2, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Foi em fraqueza. Ele diz: eu estive em fraqueza. Alguns comentaristas afirmam que essa palavra fraqueza aponta para uma enfermidade. Eu estava enfermo. Imagine, irmãos, você pregar, falar, sofrendo de alguma enfermidade. Há um mês atrás eu tive uma virose. Essas viroses que estão... Já tinha passado alguns dias, mas eu ainda estava, como é que diz? Ressacado, né? Debilitado. Aí eu fui pregar no domingo na igreja. Meus irmãos, que experiência difícil, porque o meu corpo, eu pensava uma coisa e o corpo não acompanhava. Paulo diz: eu estive entre vós em fraqueza. A obra era tão desafiadora que eu temi e tremi. Veja o que ele diz: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas de quê? Mas demonstração do Espírito e de poder. É o que nossas casas precisam, irmãos, é de demonstração do poder do Espírito. A gente está confiando demais no que é humano, terreno, material. Às vezes a gente prioriza na nossa vida buscar o que é terreno. Às vezes as confianças nas ciências modernas, a gente confia demais. Porque se Deus não tornar eficiente, eficaz, a bênção não chega, a cura não acontece. É interessante porque às vezes tem dois pacientes que estão sendo tratados pelo mesmo médico, tomando as mesmas medicações. Um é curado, o outro morre. Aí você pergunta: por quê? Se era o mesmo médico, as mesmas medicações. Porque acima de tudo, irmãos, quem mantém a vida, quem dá a cura é Deus. É Deus que torna eficiente o remédio, é Deus que torna eficiente a ciência. Às vezes a gente está confiando mais na ciência, nos médicos, nos psicólogos, e abandonando a sabedoria de Deus. Eu não estou dizendo que a gente não pode buscar estes auxílios, mas a nossa prioridade é a demonstração do Espírito, é o poder de Deus. Amém. Paulo diz: quando eu estive convosco, eu decidi confiar no poder do Espírito, no poder de Deus. Ele termina dizendo assim: para que, verso 5, a vossa fé, a vossa confiança não se apoiasse em quê? Em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Apoie a sua fé, apoie a sua confiança, apoie o seu casamento, apoie a sua família, apoie a vida dos seus filhos no poder de Deus. Quem crer no poder clama, quem crer no poder ora, quem crê no poder reconhece a sua fraqueza, a sua incapacidade. Mesmo que tenha recursos, mesmo que tenha experiência, mesmo que tenha amigos, ele sabe: se o poder de Deus não agir, não haverá conversão, não haverá cura, não haverá paz. Confie no poder de Deus, firme a sua vida no poder de Deus. Dependa do poder de Deus, busque o poder de Deus, busque o poder do Espírito Santo de Deus, busque avivamento para a sua vida, busque avivamento para o seu casamento, busque avivamento para a sua casa. Senhor, tira essa frieza, tira esse fastio espiritual da minha alma, da minha vida. Eu quero o poder do teu Espírito, que me capacita a cumprir a missão, a dar bom testemunho, a vencer o eu. Não é com técnicas de autoajuda, é no poder de Deus que a gente vence o ego, que a gente vence o pecado, as seduções desse mundo. É firmado no Evangelho, é firmado na palavra de Deus. Que Deus nos ajude a viver em um só propósito, que o desejo torne-se realidade, que a realidade
não seja uma contradição do desejo, mas que o desejo e a realidade aconteça. Mas para isso acontecer, é preciso firmar a vida na mensagem da cruz, que é a sabedoria de Deus. É preciso viver em humildade. Muitas coisas evitaríamos dentro de casa se nos revestíssemos de humildade. Que Deus nos ajude a confiarmos sempre, a dependermos sempre mais e mais e buscarmos demonstração do Espírito e do poder. Porque pode ter tudo, irmãos, pode ter casa, carro, dinheiro, roupas de grife, mas se não tiver demonstração do Espírito e de poder, não tem bênção real. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, é a Tua palavra, Senhor. Tu conheces o nosso coração, e que essa palavra faça o que eu não posso fazer. Aplica no coração do Teu povo, da Tua igreja reunida aqui a Tua palavra. Promove harmonia, Senhor. Promove paz. Livra das brigas, contendas, gritaria. Senhor, que haja bom testemunho. Ó Deus amado, perdoa os nossos pecados e faz-nos sempre viver apoiados em Ti, na Tua palavra, no Teu poder, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Quem orou, diga amém. Amém. Quem crê que Deus ouviu e já está agindo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigado, meus irmãos.